A casa esquecida no alto da serra. Uma antiga construção de pedras e madeira, isolada nas montanhas de Minas, onde ninguém vive há décadas, e quem tenta se aproximar nunca volta o mesmo. 2. O silêncio que grita. Moradores das redondezas afirmam ouvir passos dentro da casa todas as noites, mesmo sem luz, sem janelas e sem ninguém morando lá. 3. O relógio que nunca para. Um velho relógio na sala principal continua marcando a mesma hora desde 1943, o exato momento em que uma tragédia teria acontecido ali dentro. 4. As marcas na parede. Símbolos estranhos e manchas escuras que lembram sangue aparecem nas paredes, mesmo depois de serem limpas ou pintadas novamente. 5. A história da família desaparecida. Reza a lenda que uma família inteira sumiu dentro da casa, deixando o jantar posto à mesa e o rádio ainda tocando. Nenhum corpo jamais foi encontrado. 6. A neblina que só surge ali todas as noites. Uma névoa espessa encobre apenas a área da casa, como se algo quisesse esconder o que realmente acontece lá dentro. 7. O homem de chapéu na janela. Diversas testemunhas afirmam ver uma figura parada na janela do andar de cima, imóvel, apenas observando, mesmo quando não há ninguém no local. 8. O incêndio que não aconteceu. Há registros de um incêndio que teria destruído a casa em 1950, mas quando a polícia chegou, a construção estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. 9. A porta que se fecha sozinha. Caçadores e curiosos relatam que, ao tentarem entrar, a porta principal se fecha com força e uma voz sussurra: "Vocês não deveriam estar aqui." 10. A verdade enterrada no porão. Disse que sob o piso da casa há um porão lacrado e que dentro dele há algo que jamais deveria ser descoberto. Alguns juram ouvir batidas vindo de lá à noite, nas profundezas das montanhas de Minas Gerais, onde a neblina abraça os vales e o silêncio domina. Existe uma pequena cidade onde todos conhecem a mesma história, sussurrada de geração em geração. É a história da casa abandonada no alto da colina, um lugar que o tempo esqueceu e que ninguém em sã consciência ousa entrar. A estrutura se impõe na paisagem como uma ferida aberta. Sua madeira, agora escura e apodrecida pela chuva, estala sob o peso dos anos. O telhado cede em vários pontos, como se a própria casa estivesse cansada de se manter em pé. As janelas, que um dia viram a vida passar, agora estão seladas com tábuas grossas e pregos enferrujados, guardando segredos que o povo local prefere ignorar. Eles evitam até mesmo olhar diretamente para ela, desviando o caminho e apressando o passo. O motivo é simples. Dizem que algo ali dentro nunca morreu. As lendas são tão antigas quanto a própria cidade. Os mais velhos contam sobre noites em que gritos abafados ecoam pela colina. Luzes de velas que dançam nas janelas lacradas e um som que gela a espinha. O tic-tac de um relógio que misteriosamente sempre marca a mesma hora. A lenda mais famosa é a da família Silva, que morava ali em 1943. Eram conhecidos por sua alegria e hospitalidade, até que, numa noite de tempestade, simplesmente desapareceram. A polícia investigou, mas não encontrou corpos nem sinais de luta. Apenas uma casa vazia, silenciosa e um mistério que nunca foi resolvido. Anos se passaram e a história virou folclore, contada para assustar crianças. Até que recentemente, um jovem pesquisador de fenômenos paranormais, chamado Lucas, chegou à cidade. Cético e determinado a desmascarar o que ele chamava de histeria coletiva, seu objetivo era simples: entrar na casa, documentar tudo e provar que não passava de uma construção abandonada. Armado com câmeras, gravadores e uma lanterna, ele ignorou os avisos dos moradores e subiu a colina ao entardecer.
A tensão crescia a cada passo. O ar ficava estranhamente frio e o som de seus próprios pés parecia ecoar de forma diferente, como se o chão respondesse à sua presença. Ao chegar na varanda, a porta principal, que deveria estar trancada, estava entreaberta, convidando-o a entrar. Com o coração acelerado, Lucas empurrou a madeira pesada e rangente. Assim que seu corpo cruzou o umbral, um vento súbito e violento surgiu do nada, fechando a porta com um estrondo que ecoou pela estrutura vazia. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. E então, ele ouviu um sussurro baixo, arrastado, que parecia vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo, repetindo uma frase em um tom gélido. Vocês não deveriam estar aqui. A poeira dançava sob o feixe de sua lanterna, revelando móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos. Na parede, um antigo relógio de pêndulo estava parado. Os ponteiros marcavam exatamente 23 horas e 47 minutos. Segundo a lenda, a hora exata em que a família Silva foi vista pela última vez. Ao lado do relógio, um grande retrato de família chamou sua atenção. Um casal e duas crianças, todos sorrindo para a câmera. Mas algo estava errado. Os rostos no retrato estavam completamente riscados, arranhados com uma fúria que parecia ter rasgado a própria tela. Enquanto Lucas aproximava a câmera para filmar o detalhe macabro, ele jurou ter visto a figura da menina no retrato mover levemente a cabeça, como se o observasse de volta. Foi então que um som o fez pular de susto. Batidas, ritmadas e abafadas vindas de baixo, do chão. Ele seguiu o som até uma pequena porta de madeira no canto da sala, quase escondida sob um tapete roído. Estava parcialmente lacrada com pregos, mas uma fresta se abria. Um cheiro forte de fumaça antiga, terra molhada e algo adocicado e podre invadiu suas narinas, fazendo seu estômago revirar. A curiosidade, mais forte que o medo, o impeliu a forçar a abertura. Com um último estalo de madeira, a porta do porão se abriu. A escuridão lá embaixo era total, densa. Descendo os degraus rangentes, sua lanterna revelou uma cena perturbadora. O chão de terra estava coberto de cinzas e objetos queimados. Havia símbolos estranhos desenhados nas paredes de pedra e no centro, um círculo de velas derretidas. Entre as cinzas, ele encontrou pequenos ossos, frágeis e quebradiços. E, num canto, um diário de capa de couro. As páginas amareladas contavam uma história aterrorizante. O pai da família, obcecado com rituais de invocação, tentava contatar algo do outro lado, acreditando que poderia trazer prosperidade. As anotações se tornavam cada vez mais desesperadas, falando de uma presença que respondia, uma entidade que exigia um sacrifício. A última página tinha apenas 3 palavras, escritas com uma caligrafia trêmula e apressada. Ele acordou. Naquele instante, a lanterna de Lucas piscou e apagou, mergulhando-o na escuridão total. Um grito gutural ecoou do fundo do porão, e o som de algo pesado se arrastando na terra começou a se aproximar. Lucas gritou, um som de puro pavor, mas a neblina lá fora e as paredes grossas da casa abafaram seu desespero. Ninguém ouviu. No dia seguinte, preocupados com o sumiço do forasteiro, alguns moradores criaram coragem e subiram a colina. A casa estava silenciosa, a porta novamente entreaberta. Lá dentro, encontraram apenas a câmera de Lucas, caída no chão da sala, ainda gravando. A filmagem mostrava a sala vazia por horas. Então, a porta do porão se abria lentamente e depois se fechava, sem ninguém por perto. A gravação continuou, capturando apenas o silêncio e o tic-tac do relógio, que de alguma forma havia voltado a funcionar. Dizem que desde aquela noite algo mudou na casa. Há uma nova sombra na janela do andar de cima, ao lado da outra que sempre esteve lá. Às vezes, os moradores juram ver não uma,
mas duas silhuetas, observando a cidade lá de cima, esperando, talvez, pela próxima visita curiosa. E o mistério da casa que ninguém entra continua, agora com mais uma alma perdida em suas paredes. Obrigado por assistir a mais essa história arrepiante. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério. E me diga nos comentários, você teria coragem de entrar? Até a próxima!